Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje vamos continuar a comentar questões da banca IAUPE-UPENET, pensando em você que vai prestar concurso para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Nós estamos fazendo comentários de questões de interpretação de textos, atendendo a pedidos. Então, para completar essa semana aí, nós vamos apresentar para vocês mais 5 questões de interpretação, dessa vez um pouquinho mais elaboradas, ok? Tentando assim subir o nível um pouquinho, ok? Para deixá-los vocês bem preparados para o exame que se aproxima, ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar aí, ó. Temos na telinha o texto "O preconceito linguístico deveria ser crime", um texto de autoria da professora Marta Scherri, da Universidade de Brasília. Está aqui, ó, a autora do texto, ok? Vamos dar uma lidinha aí, e dessa vez, reparem, é um texto um pouquinho maior em relação àqueles que nós vimos trabalhando aí na semana passada, certo? Mas, é como eu disse, a hora agora é de dar uma complicadinha ali, ok? Para deixá-los bem preparados para a prova que vem pela frente. Tá? Então vamos dar uma lidinha rápida aí no texto, pessoal, que diz o seguinte: o preconceito linguístico deveria ser crime. Basta ser homem, estar em sociedade, estar rodeado de pessoas falantes, que a língua, esse sistema de comunicação inigualável, emerge. Ela se instaura e toma conta de todos nós, de nossos pensamentos, de nossos desejos e de nossas ações. Falar faz parte do nosso cotidiano, de nossa vida. A troca por meio das formas linguísticas é a nossa dádiva maior, nossa característica básica. É por meio de uma língua que o ser humano se individualiza em um movimento contínuo de busca de identidade e de distinção. É isso, enfim, que nos torna humanos e nos diferencia de todos os outros animais. Não existe homem sem língua. Mesmo as pessoas com deficiências diversas adotam um sistema de comunicação. Quem é surdo, por exemplo, usa a linguagem de sinais. Sendo assim, não existe razão para que tenhamos preconceito em relação a qualquer variedade linguística diferente da nossa. Preconceito linguístico é o julgamento depreciativo, desrespeitoso, jocoso e, consequentemente, humilhante da fala do outro ou da própria fala. O problema maior é que as variedades mais sujeitas a esse tipo de preconceito são, normalmente, as com características associadas a grupos de menos prestígio na escala social ou a comunidades da área rural ou do interior. Historicamente, isso ocorre pelo sentimento e pelo comportamento de superioridade dos grupos vistos como mais privilegiados econômica e socialmente. Então, há críticas negativas em relação, por exemplo, à falta de concordância verbal ou nominal. As coisas estão muito cara. Ao R no lugar do L, eu torço pelo Flamengo. A presença do gerúndio no lugar do infinitivo. Eu vou estar verificando. Ao R chamado de caipira, característico da fala de amplas áreas mineiras, paulistas, goianas, mato-grossenses e paranaenses, em franca expansão, embora sua extinção tenha sido prevista por linguistas. Depreciando-se a língua, deprecia-se o indivíduo, sua identidade, sua forma de ver o mundo. O preconceito linguístico, o mais sutil de todos os preconceitos, atinge um dos mais nobres legados do homem, que é o domínio de uma língua. Exercer isso é retirar o direito de fala de milhares de pessoas que se exprimem em formas sem prestígio social. Não quero dizer com isso que não temos o direito de gostar mais ou menos do falar de uma região ou de outra, do falar de um grupo social ou de outro. O que afirmo e até enfatizo é que ninguém tem o direito de humilhar o outro pela forma de falar. Ninguém tem o direito de exercer assédio linguístico. Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar. A Constituição brasileira estabelece que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Sendo assim, interpreto eu que qualquer pessoa que for vítima de preconceito linguístico
pode buscar a lei maior da nação para se defender. Até porque, sob essa ótica, o preconceito linguístico se configura como um tratamento desumano e degradante, uma tortura moral. Se necessário for, poderíamos até propor uma lei específica contra esse tipo de preconceito, apenas para ficar mais claro que qualquer pessoa tem o direito de buscar a justiça quando for vítima de qualquer iniciativa contra o seu modo de se expressar. Sei que muitos devem achar que isso é bobagem, que todos devem deixar de falar errado, mas todo mundo tem o direito de se expressar sem constrangimento na forma em que é senhor, em que tem influência, em que é capaz de expressar seus sentimentos, de persuadir, de manifestar seus conhecimentos, enfim, de falar a sua língua ou a sua variante dela. Então, findo esse texto aí, temos aí já na telinha a questão de número 1, que diz o seguinte: como outros textos que circulam em nossa sociedade, também o texto 1, que foi o que nós acabamos de ler, foi elaborado para cumprir alguns propósitos comunicativos. Sobre esse texto, é correto afirmar que o seu principal propósito é o de. Esse tipo de questão, gente, já falei para vocês, né? Que é um tipo de questão de interpretação de texto muito frequente, que é aquela que pede o objetivo do autor do texto. Ok? Então, o comando da questão aqui diz qual o principal propósito, traduzindo, qual foi o objetivo principal do autor do texto. Ok? Repare que eu sei que é objetivo, até porque nas opções eu tenho lá verbos que já me indicam, ok? Objetivos. Esses verbos no infinitivo aqui são indicadores de objetivos, mas somente um deles é o correto. Então, o objetivo desse texto foi denunciar diversos casos em que pessoas que praticaram o crime de preconceito linguístico ficaram impunes. É um texto sobre a impunidade do preconceito linguístico? Não, é citado o preconceito linguístico, mas não é abordado como pessoas praticando e ficando impunes. Sugere-se punições, ok? Mas o texto não fala de impunidade em si. Okay? No item B, temos divulgar os resultados de pesquisa científica na área da linguagem com foco no nosso sistema de comunicação. Ok? Então, isso aqui é um texto que divulga resultados de pesquisa. Ele cita resultados de pesquisa, mas a principal função dele não é divulgar esses resultados. Ok? Então, temos que descartar o item B. No item C, temos apresentar argumentos e explicações para defender certa posição que já aparece explicitada no título. Ora, o título, vamos voltar aqui ao slide, diz lá, o preconceito linguístico deveria ser crime. Essa é a ideia da autora e o que ela faz ao longo do texto? Defende essa ideia. Ok? Mostra as razões pelas quais o preconceito linguístico deveria ser crime, inclusive citando a lei maior do país, que é a nossa Constituição. De quebra, ela também explica o que é o preconceito linguístico, como ele se manifesta, ok? Quais são suas causas, ok? Então, esse texto, muito claramente, ele é um texto argumentativo e expositivo, defende uma ideia e apresenta fundamentos para as ideias ali defendidas. Então, gente, podemos deixar aqui como resposta, vou botar aqui a minha canetinha, que a resposta é o item C, na questão número 1. Ok? Na questão 2, temos os modos de organização das ideias de um texto são fundamentais para que seu autor alcance os propósitos comunicativos pretendidos. Acerca da organização do texto 1, analise as propostas abaixo. 1. Já no primeiro parágrafo, a autora especifica para o leitor o foco sobre o qual vai abordar o tema geral selecionado. Vamos voltar lá no primeiro parágrafo, pessoal. Olha, temos aqui, o primeiro parágrafo diz isso. Basta-se homem estar em sociedade e estar rodeado de pessoas falantes que a língua. Esse sistema de comunicação inigualável emerge. Ela se instaura e toma conta de todos nós, de nossos pensamentos, de nossos desejos e de nossas ações. Falar faz parte do nosso cotidiano, de nossa vida. A troca por meio das formas linguísticas é a nossa dádiva maior, nossa característica básica.
É por meio de uma língua que o ser humano se individualiza em um movimento contínuo de busca de identidade e de distinção. É isso, enfim, que nos torna humanos e nos diferencia de todos os outros animais. A questão é, nesse primeiro parágrafo, ele especifica o foco sobre o qual vai abordar? Não, começa a falar ali uma série de generalidades sobre a língua, porém não há especificação do foco, não está dizendo ali o que é que vai ser tratado, ok? Qual é o tema central ali. Assim, uma generalidade sobre a língua. Então, nós temos que considerar essa primeira afirmação aqui como errada. Já na afirmação 2, temos o seguinte: no segundo parágrafo, o autor encontra uma definição que o ajuda a compreender a argumentação desenvolvida pela autora. Ora, se a gente voltar lá no segundo parágrafo, pessoal, a gente vai encontrar aqui a definição de preconceito linguístico. O que é uma definição? A definição é quando eu digo o que é uma coisa, quando eu explico o que é alguma coisa. Então, aqui está explicando, né, o que é o preconceito linguístico. Nesse caso, a afirmação 2 ela é correta. No 3, temos no terceiro parágrafo, a autora opta por listar alguns exemplos que embasam as ideias defendidas até então no texto. Voltando lá no terceiro parágrafo, gente, dá para ver lá que ela dá uma série de exemplos aqui, entre aspas, né, de situações em que a variação linguística é que motiva o preconceito. Então, ela usa isso para defender a ideia do preconceito linguístico. Então, a 3 aqui, correta também. E na 4? Na 4 diz, no parágrafo conclusivo, especialmente no trecho, sei que muitos devem achar que isso é bobagem, a autora dialoga diretamente com seu leitor, o que gera envolvimento entre autor e leitor. Aqui, gente, já de cara posso dizer que é errado, porque dirigir direto ao leitor, para que isso aconteça, tem de ter o pronome de segunda pessoa. Tem que ter o você, o tu, o vós, alguma coisa desse tipo que indique a pessoa com quem eu estou falando. Ok? Repare que aqui eu só tenho a primeira pessoa, que é o sei. Tá? Então, por não haver a segunda pessoa, ok, não posso dizer que está havendo um diálogo entre a autora do texto e o seu leitor. Então, o 4 está errado. Reparem nessa questão, gente, que é muito importante que a gente vá ao texto e confira lá as pistas necessárias para dizer se as opções aqui são corretas ou incorretas. Tá? O texto, como eu já disse em aulas passadas, nos dá todas as pistas, certo? E você só pode responder, ok? Levando em conta as pistas que estão no texto, certo? Então, temos aí que a 2 e a 3 são verdadeiras, a 2 e a 3, resposta letra D. Questão de número 3, temos lá também um tipo de questão muito comum e que, nos concursos em geral, mas que também é bem explorado por essa banca e a UPE, o PENET. Ok, gente? Que é o da interpretação semântica de determinados trechos do texto ou de determinadas palavras. A dica aqui, pessoal, é a seguinte: observem como se dá a construção de sentido no texto, ok? Não tentem achar o sentido fora dele, ok? Porque isso vai confundir. Então, vejam que diz aqui, com certeza, um texto não é apenas a junção de palavras, mas a escolha das palavras é essencial para que o autor consiga expressar os sentidos pretendidos por ele. Sobre a seleção das palavras e os efeitos de sentido alcançados por ela no texto 1, analise as proposições a seguir. Então, aqui na 1, o que eu vou ter? Diz, o leitor deve compreender que o sentido da palavra homem, na abertura dos parágrafos 1º e 2º, basta ser homem, não existe homem sem língua, é o de ser humano, sem referência específica a qualquer um dos textos. Pessoal, essa afirmativa ela é correta, e correta por uma razão muito simples. Se você toma homem aqui como apenas ser do sexo masculino, você está excluindo as mulheres aí da questão do preconceito linguístico. E não é isso que nós temos, ok? É claro que o texto está falando do preconceito linguístico para todos os falantes da língua, independente do gênero, ok? Então, não podemos tomar a palavra homem nesse sentido mais estrito, tá?
Então, a questão 3 aí, essa afirmativa 1, correta. Na 2, vamos ter aí o seguinte: ao optar pelo adjetivo franca, na afirmação de que o R caipira está em franca expansão, no terceiro parágrafo, a autora pretendeu afirmar que a expressão dessa pronúncia está em curso e pode-se verificar sem qualquer dúvida. Exato, correto, pessoal. Porque o que acontece aqui? Okay? É só entender o significado do adjetivo franca. Franco significa que está acontecendo, ok? Claro, com certeza, ok? Sem sombra de dúvida, ok? Então, aqui era só conhecer o sentido da expressão da palavra franca, ok? Então, correto a afirmativa 2. Na afirmativa 3, temos na afirmação de que ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar, no quarto parágrafo, a palavra semelhante adquire sentido particular de conterrâneo, ou seja, pessoa nascida no mesmo espaço geográfico de outra. Não, né, gente? Semelhante aqui diz respeito às pessoas que são da nossa espécie, ok? Ou seja, são todos seres humanos. Não estou fazendo referência aqui só a quem é de uma determinada região, de um determinado espaço, uma cidade, um estado, um município, um país. Não, ok? O semelhante aqui diz respeito a outro ser da nossa espécie humana. Então, a afirmativa 3, ela está errada, ok? Eu não poderia estar fazendo um texto falando apenas daqueles que dividem o mesmo espaço comigo. Não faria sentido isso, né? E na 4, nós temos: o leitor deve entender que a expressão destacada em todo mundo tem o direito de se expressar sem constrangimento na forma em que é senhor, que está no sexto parágrafo, essa expressão na forma em que é senhor é sinônima de na forma em que domina, na forma em que sabe, conhece, ok? Que tem habilidade, que tem capacidade, ok? Então, a afirmativa 4 também correta. 1, 2 e 4, a resposta da questão número 3, letra B. Na questão 4, temos: considerando as sequências linguísticas que organizam o texto 1, é correto afirmar que, visto globalmente, ele é o quê? Qual é o tipo textual predominante? Repare aqui que a questão já me indica o que é isso. Dissertativo, argumentativo, narrativo, descritivo, misto e expositivo. Nós já falamos, né? Nesse texto, a autora explica coisas e defende uma posição, o que caracteriza o texto dissertativo expositivo, que é, então, a letra A. Não é narrativo, porque ela não conta uma história, ok? O texto narrativo é aquele em que são narrados fatos e acontecimentos, ok? E não é o caso. Também não é um texto descritivo, em que ela descreve, né, um lugar, né, uma pessoa, um objeto, uma paisagem. Não, ok? Não estamos falando das características de um lugar, de uma pessoa, de um objeto, de um animal, ok? Então, não é texto descritivo, como também não é misto, que é uma combinação dos demais, e também não é somente um texto expositivo, porque, nesse caso, não haveria defesa de uma ideia, ok? Então, tem que ser um texto dissertativo argumentativo, porque tem exposição, né, de explicações, mas também a defesa de uma ideia. Okay? Então, letra A. Uma maneira boa aqui, gente, a dica é observar os tempos verbais. Repare que nesse texto que nós acabamos de ver, predomina os tempos do presente do indicativo. Okay? O presente do indicativo, ok? E também o do presente do subjuntivo. Esses tempos do presente, subjuntivo e indicativo, são os tempos verbais da argumentação. Ok? Da mesma forma que no narrativo, o tempo verbal predominante é o pretérito perfeito e no descritivo, o tempo dominante é o pretérito imperfeito, pelo menos para alguns tipos de descrição. Tá legal? Então, fiquem com essa dica aí. Resposta da 4, letra A. Mas podem estudar também, gente, tipologia textual, modos de organização textual, ok? Porque esse também é um ponto da interpretação de texto muito objetivo. É uma matéria que vocês podem estudar, ok? E eu recomendo que façam, tá? Porque a banca e a UPE
tem se caracterizado por cobrar as características dos textos, dos diferentes tipos de texto. Okay? E, para encerrar, temos aí a questão número 5, mais uma questão que vai na direção da semântica, ok? Para saber se o aluno é capaz de descobrir, inferir, né, a significação correta de palavras e expressões. Então, nós temos aí o sentido do texto, do trecho. Esse sistema de comunicação inigualável emerge, mantém-se inalterado se o termo destacado, que seria aqui o emerge, tá? For substituído por dissemina-se, né? O emerge não. O emerge é o surge, aparece, ok? O dissemina é espalha-se, amplia-se, ok? Então, não é o mesmo sentido, não pode ser a letra A. No item B, temos a afirmação de que ela se instaura e toma conta de todos nós, corresponde à afirmação de que ela se recupera e cuida de todos nós. O instaura é o mesmo do que acontece e se estabelece, não tem a ver com recuperar. E o tomar conta aqui, gente, não é cuidar, né? O tomar conta de todos nós, no caso, é abranger a todos nós, né? É se espalhar para todos nós. Tá? Então, também não pode ser aí o item B. No item C, temos preconceito linguístico ou julgamento depreciativo. No segundo parágrafo, o termo destacado significa o mesmo que aleatório, aí é o depreciativo. Não é o mesmo que aleatório, tá, gente? Depreciativo é aquele que diminui o valor, ok? É uma coisa depreciada quando ela é categorizada num valor menor do que ela tem, ok? Então, também não é o item C. No item D, temos o sentido do trecho. Milhares de pessoas que se exprimem em formas sem prestígio social, do quarto parágrafo, é equivalente ao sentido de milhares de pessoas que se exprimem em formas socialmente vulneráveis. Ok? Não é a mesma coisa, tá, gente? Formas sem prestígio social, são formas que as pessoas não valorizam. Ok? Socialmente vulneráveis são pessoas e classes, né, que estão expostas a alguma coisa. Ok? As pessoas pobres, por exemplo, estão mais expostas a doenças, a violência, à fome. Ok? Então, são socialmente vulneráveis. Tá? Então, não é o mesmo sentido. Então, só sobrou o item E, né, gente? Que já de cara é a resposta. Que diz, no trecho, até porque, sob essa ótica, o preconceito linguístico se configura como um tratamento desumano e degradante. A expressão destacada equivale semanticamente a desse ponto de vista? Sim, a expressão seria o sob essa ótica. Ok? Então, na número 5 aí, letra E, e a gente encerra a videoaula de hoje aqui, pessoal. Trouxemos questões de interpretação um pouquinho mais elaboradas, ok? Um degrau acima aí do que nós vimos para intensificar, né, os estudos de vocês sobre esse ponto, certo? A gente espera que essa videoaula tenha sido útil para vocês, pessoal. E esperamos também encontrá-los aqui na próxima videoaula, ok? Até lá então, galera. Um abração, tudo de bom.